Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Voltei para mais uma dica então para o Enem. O tema de hoje, pessoal, é ácido nucleico. A gente precisa conhecer quimicamente como são essas moléculas. Ácido nucleico são as moléculas que compõem, a biologia molecular, os genes. Então a gente está tratando aqui da bioquímica do gene. Bom, todo ácido nucleico ele é um polinucleotídeo. Eles são formados por vários nucleotídeos. Nucleotídeo é a unidade do DNA e do RNA, os dois tipos de ácido nucleico. Todo nucleotídeo ele é formado por uma base nitrogenada, uma pentose e um ácido fosfórico ou fosfato. Essa trinca de moléculas forma um nucleotídeo, mas um ácido nucleico ele é formado por vários nucleotídeos, olha, é um polinucleotídeo. Então vamos comparar os nucleotídeos do DNA e do RNA. Quando a gente considera as bases nitrogenadas do DNA, são 4 bases que podem aparecer nos nucleotídeos dessa molécula. A adenina, a timina, a citosina e a guanina. A gente costuma simbolizar essas bases pelas iniciais delas. A, T, C e G. E no DNA, a adenina está sempre ligada à timina, a citosina sempre ligada à guanina. A gente diz que no DNA é A com T, C com G. Água tônica, cerveja gelada. Tá ótimo, né? Já no RNA está presente a adenina, a uracila, a citosina e a guanina. No RNA, nós temos A, U, C e G. Não é sempre que eles se ligam, mas quando se ligam, A com U, C com G. Bom, vamos jogar jogo dos 7 erros? Vamos comparar quimicamente o DNA e o RNA? O DNA, ele apresenta uma base nitrogenada exclusiva, que é a timina. O RNA, ele apresenta uma base nitrogenada exclusiva, que é a uracila. Se você olhar para um filamento de nucleotídeos, e nesse filamento tiver T, você está olhando para um filamento de DNA. Se olhar para um filamento de nucleotídeos e tiver U, esse filamento é um filamento de RNA. Em relação às pentoses, os carboidratos com 5 carbonos, o DNA apresenta como pentose a desoxirribose, C5H10O4. Ela tem um oxigênio a menos do que uma pentose normal, por isso que a gente chama ela de desoxirribose. Já o RNA ele é formado por um monossacarídeo de 5 carbonos chamado ribose, C5H10O5. Então podemos marcar também aqui mais uma diferença. Desoxirribose é a pentose do DNA, ribose é a pentose do RNA. Em relação ao fosfato não há diferença. Ácido fosfórico é H3PO4, ele está presente no nucleotídeo tanto do DNA quanto do RNA. Então, se eu pegar uma dessas 4 bases nitrogenadas, mais uma desoxirribose e um fosfato, eu tenho um nucleotídeo de DNA. Eu estou com o DNA aqui na minha mão? Não. O DNA é formado por vários nucleotídeos como esse. Bom, a última diferença em termos de bioquímica de ácido nucleico é no número de filamentos. Se eu pegar um nucleotídeo e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, eu formo um filamento de nucleotídeos. O DNA ele não é formado por um único filamento, mas por 2 filamentos. Olha lá a escada torcida, aquele desenho tão famoso sobre a molécula de DNA. O DNA ele é formado por um filamento, olha lá, por 2 filamentos de nucleotídeos. Já o RNA ele é formado por apenas um filamento aqui, olha lá, um único filamento de nucleotídeos. Então essa é uma outra diferença entre esses 2 ácidos nucleicos. O DNA tem 2 filamentos, o RNA tem um filamento. Bom, vamos pensar no Enem? De repente a gente tem que considerar que o DNA tem 2 filamentos de nucleotídeos. A com T, C com G. Então se eu tenho A num dos filamentos, no outro filamento eu vou ter T. T, A, T, C, G, G, C. Os 2 filamentos, eles são complementares no DNA. Portanto, teve um cara chamado Chargaff, que fazendo estudo bioquímico de ácido nucleico, chegou numa relação. Se você dividir a quantidade de adenina pela quantidade de timina no DNA, o resultado dessa divisão é 1. Por que 1? Porque as quantidades são iguais.
Se você dividir a quantidade de citosina pela quantidade de guanina no DNA, o resultado dessa divisão é 1, porque as quantidades de C e G no DNA são iguais. Quer ver uma situação em que essa informação sobre a relação de Chargaff poderia ser usada no exercício? Imagine um enunciado que diz que 20% de uma molécula de DNA é formada por adenina. Quantos por cento existe dos outros nucleotídeos presentes nessa molécula? Se tem 20% de A, obviamente existe 20% de timina nessa molécula. Só aqui já perfazemos 40% da molécula de DNA. Sobra 60%. 60% tem que ser dividido entre C e G. Portanto, a molécula de DNA tem 30% de C, 30% de G. O exercício pode variar a porcentagem, pode variar o nucleotídeo que ele está contemplando, mas aí é só usar um pouco de lógica, você consegue descobrir as porcentagens dos demais nucleotídeos. Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha aproveitado a dica. Ácido nucleico é sempre um tema relevante associado à genética, tá certo? Não esqueça de deixar um like aí, curtir, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Assim você está ajudando e ajudando pessoas a receber essa informação. Um grande abraço aí para vocês, valeu!